Olá, sejam bem-vindos ao Culturando. Eu sou Rosa Familiar e encontro-me mais uma vez na Feira do Livro do Porto para entrevistar mais escritores que passaram pelo nosso programa da Informédia Rádio 106.3 FM. A Infor TV veio até aos jardins do Palácio Cristal para conseguir conversar um pouco com alguns escritores para darem a conhecer os seus trabalhos e não só, também para poderem mostrar aquilo que fazem de bem pela literatura, quer seja poesia, quer sejam romances, quer sejam outro tipo de literatura. Vamos falar com Carla Valente e já me encontro na Mosaico de Palavras mais uma vez aqui nesta editora para divulgar escritores que já passaram pelo Culturando. Hoje tenho comigo Carla Valente que também já veio algumas vezes ao estúdio falar dos seus poemas, dos seus livros. Tem aqui o Antes do Depois, um dos livros que está aqui a promover na Feira do Livro do Porto, mas também tenho aqui do meu lado direito um outro escritor, Fonseca Alves, A Bruxa do Monte de Santana, e vários livros aqui nesta banca no fundo da Mosaico de Palavras. Vamos tentar conversar um bocadinho com eles, saber um pouco o que é que se está aqui a passar na Feira do Livro, que vai decorrer até ao dia 8 de setembro, por isso se ainda não veio, ainda tem muitos dias para poder visitar a Feira do Livro. Olá Carla, bem-vinda ao Culturando mais uma vez, não é? Olá, já é um habitué falar com o Culturando muitas vezes sobre a tua poesia, e em especial aqui na Feira do Livro. Como é que isto está a correr? Como é que te sentes? Como é que está o coração? O coração está cheio, estou completamente feliz. Acho que a feira tem vindo em crescendo. Nos últimos anos são cada vez mais os visitantes e são também cada vez mais os compradores. Acho que os autores estão a ter uma aderência maior ao projeto, também no sentido de se revelarem, terem mais visibilidade, de se darem a conhecer. Acho que até esse objetivo se sobrepõe propriamente ao objetivo económico ou financeiro do lucro, que numa feira do livro não é muito relevante, digamos assim. Eu não seria por isso que viríamos cá, mas esta conversa, este convívio, esta partilha de interesses acaba por ser muito gratificante e acho que efetivamente é louvável. Estar aqui na Feira do Livro Antes do Depois é um dos livros, mas existem ali na tua mesinha de autógrafos outros. Que livros é que tu queres dar a conhecer ao público? Pronto, eu estou aqui com o Antes do Depois, porque efetivamente ele tem o poema que foi vencedor do primeiro prémio Mário Clímaco da Alepon em 2017, aliás, já é o terceiro ano em que como é que eu ia dizer, essa glória me acontece, em que sou a vencedora. O Antes de Depois tem um poema que eu acho que é intemporal. Esse poema vencedor, gosto muito dele, já foi várias vezes premiado também noutros locais e efetivamente acho que é o livro a destacar. Para além deste, se me permites. Existem outros, como eu dizia há pouco, O Silêncio é um dos livros que também já passou pelo Culturando, esse livro que também te diz muito. Sim, O Silêncio foi a minha estreia. O Silêncio foi o livro que fez o melhor ruído poético dentro de mim, esgotou também em 3 semanas e fez uma segunda edição com o lançamento no Grande Hotel Sydney, porque merece bem esta publicidade e é inesquecível. Já teve mais de 30 apresentações em várias cidades, vários locais, universidades, já foi peça de teatro, já passou por escolas, já passou pelas feiras também. E fugindo agora um bocadinho à tua escrita e falando do homenageado desta Feira do Livro, Eugénio de Andrade, te apraz dizer de alguém que já merecia esta distinção e este reconhecimento, uma vez que este poeta da luz também escreveu Porto. Exatamente. Olha, nem de propósito este ano estar a falar de Eugénio de Andrade. Normalmente as pessoas dizem que eu não sou muito parecida com ninguém, o que para mim significa um grande elogio, ou seja, eu não estou muito colada a ninguém. Falava há bocadinho aqui com o nosso outro autor sobre aquilo que nos impingiam a nível curricular. Conheci alguns dos poemas de Eugénio e confesso que no 11º ano havia um poema Tangerina que eu detestava e ganhei uma aversão a Eugénio e não li muito Eugénio. Depois, no lançamento do Somos, na Biblioteca Almeida Garrett, estamos no próprio local, nem de propósito, em 2017, o Dr. Luís Quintino Lima disse
que havia um laivo de quando em vez havia um outro verso que lhe fazia lembrar Eugênio de Andrade, alguns versos dos meus poemas e também de Daniel Faria. E eu fiquei muito curiosa e fui ler ainda algumas coisas que não tinha lido de Eugênio de Andrade. E, efetivamente, sei que ele nasceu no Fundão. Achei também muito curioso porque é terra da Amália Rodrigues, portanto acho que são dois grandes talentos, porque a Amália, antes de ser uma grande fadista, é também, e por natureza, uma grande poeta, digamos assim. O Eugênio de Andrade vem da mesma origem, portanto é uma terra produtora de grandes talentos inatos. É um poeta da luz, suave, delicado, a quem eu várias vezes ouvi depois algumas entrevistas com outros autores, a quem ele normalmente convidava para beber um vinho fino. Acho curiosa essa expressão de tratar o vinho do Porto por vinho fino, porque era um vinho caro, com os seus biscoitos, e sim, e tudo nele é muito luminoso, e depois, à medida que eu fui lendo, fui-me apaixonando cada vez mais, e acho muito merecido este centenário, que a homenagem seja também ao Eugênio de Andrade, e curiosamente, se eu encosto em algum verso, mesmo que eu não o tenha conhecido, portanto plágio não é de certeza absoluta porque eu não o tinha lido, mas é Eugênio de Andrade, portanto esse lado luminoso acho que sim. E está merecida assim aqui a sua Tília, aqui no Jardim das Tílias, é um reconhecimento que é bem merecido. Carla, quem não pode estar aqui na Feira do Livro, nesta feira que tem sido uma feira extraordinária, está longe e não pode vir até ao Porto, como é que pode ter os teus livros? Os meus livros podem ser adquiridos, eu tenho um site oficial, tenho página nas redes sociais, e pode ser adquirido através também da editora da Mosaico de Palavras, portanto por uma via ou outra, sendo que alguns estão esgotados, não é? Já temos alguns, eu conversava há bocadinho com a Elvira e exatamente ela dizia-me que alguns só há 2 ou 3 exemplares, portanto esgotou na sua grande maioria, o que em poesia, como sabes, é inédito porque é o parente pobre, digamos assim, da literatura. Projetos, estão a decorrer por aí trabalhos, a Carla está a escrever? A Carla está a escrever, há 2 projetos infanto-juvenis, vamos sair um bocadinho da poesia, estás convidada já. Viana está ávida de uma Carla, portanto eu tenho feito algumas experiências em alguns agrupamentos, está tudo à espera, um está completamente concluído, falta passar para a editora, e aí se calhar voltará a ser a Mosaico, porque a nova editora acho que no campo do infanto-juvenil não me oferece, e Viana no seu todo, quando eu falo Viana, falo a comunidade, portanto também acho que já merecem esse louvor, com o apoio também do Conservatório. Vamos continuar com o mesmo nível, com a mesma classe. Queria dizer que esse livro terá assim uma surpresa, porque é um livro inclusivo, há uma letra que está musicada em que os meninos com necessidades educativas especiais levantam uma placa e referem no coro e nós também. Portanto, vai ser um cruzamento em palco onde vai ter crianças com balé, crianças a declamar e uma pequena encenação e vamos contar com os nossos grandes amigos, passou o Eduardo Roseiro e etc. Portanto, eu acho que vai ser uma equipa fantástica e agora temos aqui novos admiradores e todos juntos somos mais fortes, não é? Temos que nos apoiar uns aos outros. Será, no fundo, uma nova vertente da Carla, a Carla a sair um bocadinho da sua zona de conforto, que é a poesia, para se arriscar num outro tipo de literatura? Já existe há algum tempo essa vontade, se bem que eu, por essência, passo a redundância, sou poesia. Eu sou poesia. À medida que vou, e nós como professoras, e com certeza que partilhas e concordas com esta opinião, percebemos muito bem quando encantamos. E há uma população atrás de mim a dizer onde é que está o livro da história que contaste, mas como é que inventamos? Há alunos a proporem-se a meus com os autores ou a participar com ideias no enredo da história. E eu acho fantástico. E eu queria criar esta primeira história em que ela fosse capaz de criar um vício positivo, uma dependência da leitura no sentido construtivo e fosse uma série de episódios onde houvesse continuidade também. E acho que é na infância que tudo começa. Comigo também começou a grande paixão na infância e acho que é a idade fundamental onde tudo pode ser uma valente sementeira para depois termos grandes autores.
Eu volto já aqui à Carla, até porque nós estamos aqui na Museu de Palavras, onde também existe mais escrita, mais autores em sessão de autógrafos, e hoje temos aqui, eu vou pedir que se chegue um bocadinho à frente, Fonseca Alves, que está cá com um livro em especial. Eu há pouquinho peguei num livro qualquer que estava aí, mas aquele que quero mesmo promover é esse que pegou agora. Este eu penso que é o mais importante porque é um romance histórico. E um romance histórico em que descreve a vida de modos de vivendo da antiga Roma, no primeiro século, 60 anos antes de Cristo, no tempo em que havia o Senado e havia os partidos políticos, os movimentos de rua, os clubes de rua, e havia toda uma turbulência política tremenda. E, portanto, esse modus vivendi dos romanos é desconhecido praticamente nas escolas e nos livros didáticos, portanto, a nível académico. E eu tive essa preocupação de transportar todo esse modus vivendi dos romanos para um romance. Estava o Júlio César, na altura, a dar os primeiros passos ainda. Portanto, não havia imperadores. Foi no tempo do Túlio Cícero, em que houve o julgamento de Catilina, que era um subversivo, era um homem que por 3 vezes foi ao mais alto grau da magistratura, quis ir a cônsul, ou por defraudarem as eleições, ou por outro motivo qualquer, ele enraivecido conspirou e foi obrigado a ir para o norte de Itália, onde fez um exército com escravos, etc., para combater o Senado e o governo romano. E a história resume-se nisso. Depois, a parte ficcionista toda ela em torno das mulheres que naquele tempo, e num tempo ainda relativamente recente, não tinham grandes direitos. Não acontecia com os egípcios, com as babilónicas, com as gregas, etc. Mas as romanas tinham 2 direitos, que era o direito ao divórcio e era o direito à herança. E com esses direitos, elas tornavam-se muito independentes, divorciavam-se facilmente, iam buscar grandes heranças e depois resolveram fazer uma espécie de associações de benfeitoria, o que é uma coisa que era inacreditável. Mas falar, acabar com a escravatura, era, enfim, praticamente inexecuível naquele tempo. E portanto, o romance baseia-se muito nisso. Eu tenho escrito vários romances genéricos. Eu comecei a escrever as Memórias de Guerra do Ultramar, onde eu fui voluntário do Exército, para o Império, para as províncias ultramarinas. Fui voluntário, foi por aí que eu comecei a escrever, mas era um romance da história recente. Não é um romance, aliás, desculpe, é um livro da história recente, da história de Portugal recente. Depois passei para nem complexos políticos, nem eufemismos. Também é um livro de crítica política, etc. E depois então entrei no romance. Mas antes de tudo isso, eu fui declamador. Eu andei durante 30 anos a levar a poesia pelo país fora. De tal ordem que eu tenho 3 coletâneas de poesia. Uma delas ainda sobrevive, que é o Ex-Libris da Poesia Portuguesa, onde estão inseridos todos os maiores clássicos portugueses. E que tem sido um êxito extraordinário. Claro que evidentemente já está fora do mercado, já foi em 2000, estamos em 2024, portanto já está fora do mercado, mas que eu ainda tenho alguns enfim, exemplares para poder oferecer a um amigo ou outro, etc. E foi nessa. Entretanto, deixei essa temática e passei para a escrita. E hoje está aqui na Feira do Livro precisamente para promover a sua escrita. Como é que vê a Feira do Livro e sobretudo, como é que vê este homenageado Eugênio de Andrade? Sim, o Eugênio de Andrade foi um poeta recente, é um odierno. Eu tenho um poema declamado dele, que é Urgentemente. Mas, como deve calcular, eu sempre tive eu fui muito atraído sempre aos poetas clássicos. E a poesia atualmente não é aquela poesia da métrica, nem dos alexandrinos, de rondilha maior, nem de rondilha menor, etc, etc. Portanto, a poesia hoje é livre.
É uma poesia que não está, digamos, submetida a regras rígidas. E, portanto, e o Eugénio de Andrade não foge. Mas dentro da modernidade, dentro dos odiernos, o Eugénio de Andrade foi, indubitavelmente, um grande poeta. Estamos aqui a divulgar a poesia, a divulgar neste caso também os romances, estamos aqui para levar até si, através do nosso Culturando, os poetas. Eu vou desafiar a Carla, porque a Carla está aqui, eu tenho quase certeza absoluta aqui, a ferver, como se costuma dizer, para poder dar um pouco de poesia aos nossos ouvintes. Carla, eu vou-te desafiar e no final desta nossa entrevista a que tu leias um poema teu no meio do público. Pronto, eu estou a convidar o público, importa-me desafio aceite, vais pensar o que queres ler e eu vou aqui atrás ver o que é que tem esta gente toda para me dizer. Ok. Eu vou subir aqui para o meio. Vou subir aqui para o meio deste público que está aqui na Feira do Livro e que vai acompanhando também os escritores. É muito difícil nós conseguirmos estar aqui e não passarem na frente, mas é normal. E tenho aqui do meu lado, como é que se chama? Augusto. Tenho aqui o Augusto. Augusto, vir à Feira do Livro é algo especial para ti? É algo que realmente é algo que é especial porque nós, com os livros, nós podemos viajar. O meu avô dizia que há duas formas de viajar, que é ler e viajar para aprender. E realmente que é muito interessante vir aqui à Feira do Livro, que nós podemos aprender mais sobre nós mesmos ao lermos histórias de outros. Sem dúvida que podemos mesmo aprender muito mais sobre nós e nós esquecemos que os livros ajudam nisso. Mas eu vou também aqui perguntar a este senhor, como é que se chama? Eugénio. Eugénio de Andrade. É o nosso homenageado da Feira do Livro. Nem de propósito tem o mesmo nome. O primeiro nome. O que é que nos diz de Eugénio de Andrade? É um escritor portuense muito importante e que deve ser mais valorizado e mais conhecido, quer pelo público do Porto, quer pelo país. Significa que esta homenagem, esta tília é super merecida. É merecida e é perfeitamente merecida e devia ter ocorrido já há mais tempo. Quem é que vem acompanhar e dar força aqui na Feira do Livro? Qual é o escritor? É o escritor Fonseca Alves, de quem somos amigos e recomendamos a sua leitura, quer pelos temas que aborda nos seus livros, quer pela forma como escreve o português e realmente recomendamos a leitura. Temos lido os livros todos do Fonseca Alves e realmente recomendamos a sua leitura. E é sempre bom, eu sei que esta senhora não queria nada falar, mas ela fala muito bem, certamente. Vir à Feira do Livro é sempre importante, até para transmitir isto às gerações, às novas gerações, aos mais jovens, às crianças. Vimos todos os anos, em família, não faltámos à Feira do Livro, todos os anos vimos à Feira do Livro. Eu e o meu marido namorávamos, já vínhamos, todos os anos à Feira do Livro. Depois também, agora vimos com os nossos filhos. E é uma forma também de conhecer novos escritores, neste caso, por exemplo, tem cá a Carla Valente. Também, não conhecia, fico a conhecer. Com muito gosto. Obrigada a todos por fazerem parte da Feira do Livro, obrigada também a quem nos escuta lá em casa através do 106.3 FM. Nós vamos nos despedir porque temos que realmente partir para outro escritor, vamos continuar aqui na Feira do Livro para falar com outros escritores que já passaram pelo Culturando e vamos dar voz à Carla Valente. Tudo menos vida. Os homens são velocímetros, métricas expectáveis. Não bebem o sossego da existência, nem a paz do momento, nem a calma do instante. Os homens são relógios com ponteiros agudos em desacerto. Talvez por tanta sofreguidão, de tanta pressa, adulterem as primaveras perfumadas, não bebam paulatinamente o sol maduro e doirado de cada verão, não assem castanhas nas fogueiras dos colos ninho no outono, nem abracem as árvores nuas como corpos amados no inverno. Regelam o tempo de todas as estações cíclicas e sucedâneas e esperam pela última vez para viver. Dizem eles, a última vez que não vem. Então o sino toca e anuncia a partida de uma última hora futura inexistente. E tudo o que fica é a pressa da pressa do tempo
que foi tudo menos vida. Muito obrigada. Como dizia, embora pareça paradoxal, eu pedi aos deuses uma menina que fosse protegida pela divindade. Não terá um pater famílias, é certo, e isso ajudará muito porque receberá uma educação de mãe que não a lançará às garras de qualquer homem, sujeita a ser maltratada, como foi aquela que a concebeu, e muitas outras que nós bem sabemos, porque infelizmente esta é a triste sina das mulheres. Pedi aos deuses, sim, uma menina, porque só a mulher está dotada de uma sensibilidade muito peculiar para ajudar os mais infelizes e dar continuidade ao nosso projeto que com tanto amor abraçamos.